Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre digo isso porque a gente não sabe a que horas vai ser assistido esse programa. Nós estamos hoje, a Dulce Maria Pereira e eu, com a Clara Ante, que acabou de lançar o livro dela e que nos dá a enorme homenagem de dar uma entrevista, né? Vocês querem? Opa, mostra o livro? Beleza. Como é que chama o livro o mesmo, Clara? Por favor? 4 décadas com Lula, o poder de andar junto. Yes! Maravilhoso. Dulce, você quer dar oi? Sim, eu quero dizer que é um privilégio imenso estar aqui, dizer que eu estou aqui com duas mulheres que são assim pontos de mudança na espiral da minha vida. A Clara antes da Raquel ainda, porque eu ainda como estudante de arquitetura tinha lá essa musa, não é? Que nos fez pensar o mundo, pensar a arquitetura, pensar o urbanismo de outra forma, a partir da política, não é? E a Raquel Moreno, com toda essa, além dos conceitos do trabalho no feminismo, a parceria, a solidariedade. Então, aqui é um privilégio estar aqui. Uhum. Maravilha. Clara, você quer se apresentar, por favor? A Dulce já começou dizendo que você fez arquitetura, mas você quer se apresentar? Tá bom. Bom dia, Raquel. A gente se conhece mais de 4/5 das nossas vidas, ou mais, né, de cada uma. Pois é. E a Dulce um pouquinho depois, né, já mais nos anos 60, né, 60, meados e final de 60, 70, né? Anos 80, meu amor, você imagina 80. isso? Foi quando você foi a estrela na nossa vida. Ou vocês estão exagerando, gente. Depois o pessoal fica na expectativa e eu não correspondo, aí fica difícil, né? Inflando o meu ego aí, eu estou numa fase muito delicada, eu fico acreditando tudo que me falam, né? Então, Dulce querida, Raquel querida, são décadas e mais décadas, se somar tudo que a gente se conhece, dá, né, uma boa... Eu falo que ninguém nasce impunemente, que é o meu caso, na primeira metade do século XX, né? A gente acaba vivendo, convivendo, o que a gente herdou do final da Segunda Guerra Mundial, que foi uma enxurrada cultural muito sensível e que se posicionou contra o fascismo, contra o nazismo, o cinema, a literatura, a arte, né? Tudo isso influenciou a minha vida, além da história dos meus pais, evidentemente, que sobreviveram ao nazismo, né? Então, é emocionante tudo isso, né? É emocionante poder contar, é emocionante poder colocar... Nunca imaginei que ia escrever um livro, né? Eu escrevi muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas tudo de trabalho, né? E agora eu me propus a escrever esse livro porque eu estava percebendo já, mesmo antes desse cidadão que ocupa a cadeira do Planalto ter ganho a eleição, antes disso ainda eu já estava percebendo a escalada negacionista, né? E eu disse assim, bom, a história que eu vivi não é a minha história, né? A história que eu vivi não vai ser negada por esse cara. E eu resolvi escrever e contar. O meu livro é um testemunho, né? Eu não sou historiadora, é um testemunho daquilo que, pelo meu olhar, pela minha experiência, que eu tive o privilégio, né? Além do que eu já falei, ter nascido na primeira metade do século XX, em 1948, eu tive o privilégio de conhecer, em 1977, quando eu era diretora do Sindicato dos Arquitetos, eu tive o privilégio de conhecer Lula, né? E de trilhar essas décadas todas junto com ele, mais próxima, menos próxima, logicamente, que ele como
metalúrgico era um tipo de presença nessa cena, nesse cenário, mas eu estava lá também, junto, e então eu achei que essa história tem que ser contada com personagens múltiplos, né? Mas com o foco principal na história do Lula e na minha história. Uhum. Eu É o que, é o lembro, que, é o que o, é o que o livro conta. tá certo. Eu lembro que você, antes de chegar no Brasil, parece que, junto com sua mãe e sua irmã, acabaram indo para Israel para visitar a família que estava morando lá. E tua mãe, ou não sei quem, te pediu, pô, Clara, venha para cá, tá todo mundo aqui, né? E teu pai teria respondido, não, ela não vem, porque ela tem 2 filhos no Brasil, a CUT e o PT, né? Você não quer falar um pouco disso? Então, vamos com calma. Primeiro, eu sei que o livro tem tantas décadas e tantas histórias que é difícil reter todas elas, não sendo quem as viveu, né? Então, quem lê, eu já percebi isso, quem lê faz uma boa mistura, como você fez agora, que é pertinente, porque eu fui para Israel a primeira vez, quando nós saímos da Bolívia, viemos para o Brasil, só que meu pai só ficou no Brasil, minha mãe, eu e minha irmã, que você conheceu, que você estudou com ela, Sara, nós fomos para Israel para conhecer a família da minha mãe, porque a família do meu pai foi exterminada na Segunda Guerra pelos nazistas. 41 pessoas do sobrenome Ant, que é o meu sobrenome, faleceram na cidadezinha que eles viviam por várias vítimas de vários ataques ali durante a guerra. Bom, bombardeio e ações diretas dos nazistas dentro da cidade. A minha mãe esteve junto com os pais dela e os irmãos dela o tempo todo e conseguiu sobreviver. E a família dela todinha foi para Israel, em 46, por aí, 47, antes mesmo da declaração do Estado de Israel. Então, até 1958, quando nós fomos para Israel a primeira vez, a minha avó escrevia cartas e falava que ela não aguenta mais ter filha, que era minha mãe, e netas, eu e a Sara, de papel. Ela falava em Yiddish, ela falava Papierenekinder, né? Crianças de papel, né? Essa é a história da primeira ida para Israel. Mas aí, nos anos 70, 83 foi a Sara, em 78 meus pais foram para Israel, depois foi a Sara, então eu ia visitá-los com alguma frequência. Nessas visitas é que acontecia esse diálogo que você relatou. Sim. Então, a minha mãe sempre, só falta você, tua mãe está aqui, teu pai está aqui, tuas irmãs estão aqui, teus sobrinhos, vem morar com a gente, toda vez, né? E o meu pai olhava e falava assim, ela não virá, os filhos dela, o PT e a CUT, estão lá, ela vai ficar para sempre. Né? É uma delícia lembrar disso, que meu pai era muito bem-humorado também, né? Ele intervinha exceto em momentos que a gente brigava, né? Que ele só me bateu uma vez quando era pequena, que ele me chamou de malcriada e eu virei com 2 cotovelos assim feito açucareiro, né? Assim, e quem foi que me criou? Aí eu tive que correr, né? Então, a história dos filhos PT e CUT é essa, né? E eu acho uma delícia isso, porque agora eu tenho um terceiro filho, esse menino aqui. Opa, opa. Ô, Raquel, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Eu acho que a Sara tem muitos filhos intelectuais
e muitos filhos políticos. Sabe por quê, Sara? Sara, olha, Clara. Claro. Porque é o seguinte, vou falar um pouco da minha história em relação a isso, que não importa também a história individual, mas é quase que de uma geração de arquitetos. Eu na UNB, na verdade, eu errei aí os anos, foi acho 70, final de 76, 77, muito do engajamento das escolas e dos estudantes de arquitetura e de urbanismo, e que acabaram por fomentar engajamento de outras e outros estudantes e outras, tem muito a ver com a sua liderança. Sabe, Clara, eu acho que você não tem noção disso, eu nunca esqueço você, primeira vez que eu te vi, com uma saia rodada, sabe, aquela mulher incrível, com uma força, e o teu conteúdo, sabe, a clareza com que você colocava a questão das contradições políticas, essa contabilidade é sua, minha cara. Mesmo eu lembro um processo muito interessante quando se organizaram as tendências do movimento estudantil e Clara permeava, as falas de Clara permeavam os vários grupos. Então, esses também são seus filhos. Pode ser filho meio irmão, assim, né? Eu acho que deve ser uma filha meio irmã, pelas idades aí e tudo, mas você pode saber que faz parte. Talvez seja um pouco um outro livro conjunto aí para contar essa história, não é? Eu não sei se eu Inclusive, aguento. mas sabe, a capacidade de fazer política no meio estudantil, a capacidade, inclusive, não se esqueça da dificuldade que havia do diálogo entre principalmente o meio acadêmico, os estudantes e os sindicatos. E você fez aí uma ponte importante que está nessa história que você conta no livro. Ela está aí subjacente, ela não está assim detalhada, mas ela é muito importante para a história do Brasil. Formação de uma geração. Eu queria ter um símbolo desses, vivo, ativo, orgânico, presente, hoje, porque eu vejo a ausência dessas referências para os meus alunos, por exemplo. Eu não consigo trazer alunos de arquitetura, de engenharia, coletivamente, para o tipo de debate que se levava a partir, inclusive, da sua referência, e depois, e principalmente quando você foi presidente do sindicato. Eu nunca fui presidente do Presidente, sindicato. não, desculpa, Clara, não, quando você estava no sindicato. Eu acho que as pessoas são tão generosas, como você está sendo agora comigo, que tem gente que fala que eu fui presidenta do sindicato, tem gente que fala que eu fiz 2 mandatos de deputada, mas eu só fiz um. Né? Eu tenho a impressão que eu fui bem, né? Porque a presença ficou marcada, ficou cunhada ali, né? Mas eu acho que também tem a ver com a generosidade de vocês, que me veem com olhos carinhosos, olhos bondosos, e é isso. Bom, eu só vou encerrar dizendo que eu prefiro dizer que é um olho crítico da história. Eu acho que é um olho crítico porque essas presenças são muito importantes e hoje são importantes, viu? Eu até te coloquei presidenta do sindicato. Eu era, sabe o quê? Do Conselho Fiscal. Ah, Não, perdão, não era Conselho Fiscal, representante na Federação Nacional. Aí sim, depois eu fui vice-presidenta da Federação Nacional dos Arquitetos por 2 mandatos. Mas segunda vice-presidenta, tinha uma mistura ali de ser mulher, e mistura também com o fato de eu ser de uma corrente política que outras correntes não gostavam muito. Então, numa dessa, eu fiquei de vice, né? 2 vezes de vice da Federação Nacional dos Arquitetos. Mas, Dulce, vocês são tão carinhosas, e eu tenho um episódio que eu me lembro muito. Você conhece o Flávio, né? O Flavinho? claro, O Flavinho do Movimento Negro claro. e do PT. O Flavinho como fala? Me colocou um apelido, né?
isso a partir de momentos em que teve discussões importantes no PT sobre o racismo, tudo isso eu fui numa reunião, a gente debateu bastante, e eu tentava dizer que, embora eu não tenha, obviamente, nenhuma possibilidade de perceber o que é o racismo, né, eu tenho uma vivência de uma discriminação por ser judia, né? Eu até conto no livro, uma vez que eu fui demitida da PUC de Campinas e que, como disse o Mário Sérgio Conte, não foi o Mário Sérgio Conte, foi um amigo meu que escreveu para mim, que ele falou assim, que o Mário Sérgio Conte botou a cereja no meu bolo, quando o reitor, quando foi indagado pela imprensa por que ele me demitiu, ele foi falando, porque ela estava fazendo oposição ao sindicato, estava fazendo isso, aquilo, e a imprensa perguntava, mas qual é o problema? Ele falou assim, e quer saber, ela é judia, boliviana e divorciada. Então, olha só que incrível. Ser judeu, de repente, é um problema, é um defeito, é algo que tem que ser discriminado, né? Boliviana, que eu não sou, eu sou naturalizada, então eu sou brasileira. Aliás, no livro eu digo que eu sou brasileira de coração, porque eu adotei a nacionalidade brasileira. E muita gente não sabe que não pode discriminar os naturalizados. Por isso que na carteira de identidade só fica o número da portaria de naturalização, mas não está escrito brasileira naturalizada, como era antigamente. Só brasileira, e fala portaria. Quem sabe qual que é a portaria já está sabendo que é brasileira naturalizada. E divorciada, gente, aproveitando aqui que é uma rádio e um programa com a companhia de vocês duas, militantes feministas históricas, né? Divorciada, naquela época, tinha um significado muito forte. Uma mulher divorciada significava ser uma mulher que não presta. Uma mulher divorciada é uma mulher que não tem que ser respeitada e que provavelmente ali atrás da porta dela também ela deve ser meio assim, né, vagabunda, né? Então, eu lembro que eu fui meio aventureira nas minhas relações afetivas, tudo. Eu casei, 8 meses depois eu separei. Depois eu voltei, depois eu separei de novo. Mas nesse período que eu separei, a primeira vez, eu fiquei procurando um apartamento nos lugares que tinha aqueles prédios de kitnets, né? Na 9 de Julho, por ali, na Praça Roosevelt. E os zeladores não me deixavam ver o apartamento, porque a primeira coisa eles perguntavam o estado civil, eu falava que eu era divorciada, eles não me deixavam ver o apartamento porque não serve para divorciadas. Ou seja, você carrega um carimbo pelo teu estado civil e que se antepõe aos teus atos e teus gestos. Então, veja, um reitor falar judia, boliviana e divorciada botou uns carimbos na minha vida para o resto da vida, né? Que eu falo que são preconceitos que me acompanham até hoje. Em 2005, não, 85, na greve dos metalúrgicos, que eu já estava na Procult, na CUT estadual, eu e o Jorge Coelho, que era o presidente da CUT estadual, e eu era da executiva. E nós fomos para Limeira, porque o sindicato estava sob intervenção, e aí eles estavam precisando de um apoio, estavam se reunindo na igreja, tal, a gente foi para Limeira, e ali teve uma pancadaria, né? Eu levei uma cacetada do policial, e ele corria atrás de mim com o cacetete na mão e gritava, sua puta, vagabunda, você não é daqui. Então, uma mulher, ela não precisa, tanto faz a qualificação dela, né? Porque, de antemão, quando ela está
vamos dizer, desagradando, ela já é uma puta, é uma vagabunda. Então, o divorciada, na época, também tinha essa conotação, né? E tudo isso é muito, vocês sabem tanto quanto eu, talvez melhor, porque vocês militam, né, no feminismo que enfrentou situações como essa no dia a dia, no corre-corre, né? Mas então você sabe muito bem, mas ninguém sabe o que a pele da gente sente numa hora dessas. Ninguém sabe o que é se sentir ofendida quando você está batalhando, você está se expondo tua voz, teu corpo para ajudar, e você é espancada, né? Eu levei 5 pontos na cabeça, né? Foi um negócio muito pesado para mim. Durante anos e anos, era aqui atrás, né? Tem até uma foto no livro, e só dá para ver o curativo na foto, né? Eu estava na delegacia, eu falei assim, eu vou fazer queixa, cheguei lá, o delegado falou, não, você vai ser indiciada, né? Aí eu falei, aí o mundo está de perna para o ar mesmo. Mas o que eu queria contar é que é impressionante que durante mais de 10 anos, quando acontecia alguma coisa ruim comigo, assim, uma coisa que me preocupava, aqueles 5 pontos aqui na cabeça faziam assim, doía, prendia, parecia que estão puxando os pontos, sabe? Agora ainda está lá, né, a cicatriz, mas já não tem mais esse efeito, né? Agora, é difícil, porque também, normalmente, né, quer dizer, a normalidade do mundo está melhorando, mas ainda é do mundo atual, né? Melhorou bastante, mas a normalidade, o que é? Você qualificar uma mulher pelo peito, pela bunda, sei lá, por qualquer parte do corpo, e não se deter nem dar uma atenção para o que ela tem na cabeça, né? Então, na cabeça, na vida, na vivência, nos afetos, né? Tudo isso. Eu lembro que o Enfio, que eu admirava muito na época, né? Ele disse esse impropério, né? Que o melhor movimento das mulheres é o movimento dos quadris. Eu fiquei com tanta raiva dele, impressionante. Bom, mas enfim... E olha lá, em que o Enfio era um querido, né? Um querido. Era absolutamente querido, né? Mas ele realmente patinou. Eu lembro também que nós fizemos parte da mesma tendência política no tempo do movimento estudantil, né? Além de muitas outras histórias na vida. E, em 74, eu tinha lido o primeiro livro feminista, né? E aí eu vi um cartazinho dizendo que procura-se mulheres com filhos para a gente discutir a situação. Na época, o movimento estudantil discutia se deveria derrubar as paredes e encampar os projetos dos trabalhadores também, ou se deveria se limitar ao movimento estudantil só, né? Aí eu fui nessa reunião, não tinha filho nem nada, né? Mas eu fui nessa reunião e tinha lá professores, estudantes e funcionárias. Falei, oba, está derrubada as paredes, né? Estão derrubadas as paredes. E fizemos uma passeata em 1974, com as crianças na frente, com chapeuzinho de papel, de jornal, né? E fomos até a reitoria. Naquele período não tinha muito movimento, né? O movimento estudantil estava mais parado, né? Foi só no ano seguinte que começou. E aí a gente foi até a reitoria e a gente entrou, e o reitor disse, oh, que bonitinha, as criancinhas, né? Depois as crianças começaram a subir na poltrona e mexer nas coisas todas. Ele, tá, eu dou uma creche para vocês, né?
Foi fantástico, porque a gente argumentou, né, que tinha a faculdade de educação, faculdade de psicologia, faculdade de arquitetura, que tinha todas as faculdades que poderiam eventualmente servir para essa construção. Bom, mas enfim, na época a gente pertencia também, eu acho que ao mesmo movimento que me convidou depois dessa passeata. A gente tinha a chamada Universidade Paralela. Você lembra daquele período, Clara? Não? Do período, sim, mas a Universidade Paralela, não. O Zé Eduardo Cardoso, o Zé Eduardo era Reitor. o reitor da Universidade Paralela. Não? Tá. Não. Eu queria muito, não sei se posso, Raquel, se você não estou cortando a tua linha de pensamento, eu queria um pouco ligar essas duas coisas. Porque, de novo, vocês duas, não é? São mulheres que construíram e constroem muito do poder real do país, até porque eu entendo que nós temos obrigação de eleger o Lula e dar continuidade a esse projeto, né? Acho que é uma obrigação ética, é uma obrigação quase que existencial nesse país, não é? Mas vocês participaram tanto, Raquel, de uma forma clara, de outro, da estrutura objetiva executora do poder. E, com certeza, sempre viram e viveram, como eu também, os socos tabefes e o pênis autoritário, falo, não é? E tudo isso que tenta demolir esse poder. Nesse livro, a Clara traz uma coisa muito interessante também, porque você traz, ao mesmo tempo, o poder da construção com o Lula, mas é o poder da construção do coletivo com o Lula. E eu queria falar um pouco disso, porque acho que essa é uma outra visão. Eu fico pensando aqui nas metodologias de história, isso vai bagunçar. Claro, você está bagunçando a historiografia, entendeu? Então, eu acho que isso é muito interessante. E colocar a mulher, quer dizer, você sabe o que os nossos companheiros diziam desde os sindicatos de nós mulheres, o que a gente ouvia nas mesas, nos bares, o que eu quero mesmo dessa feminista e a gente sabia o que era, não é? E algumas mulheres tiveram um papel grande de ir construindo essas mudanças, porque cá entre nós, esses homens mudaram. Esses homens mudaram muito mais do que a média dos homens, e certamente os homens que controlam o capital não mudaram. Tanto é que os que controlam o capital se dão o direito de colocar a mão no seio de uma deputada no Congresso, né? Então, eu acho que seria muito legal se você pudesse contar um pouco isso. Quer dizer, essa mulher ousada, divorciada, boliviana, que não pertence, mas pertence, mas não pertence, não é? Judia, nessa construção extraordinariamente, rigidamente machista, e com certeza houve sua interferência de outras mulheres na construção que é extraordinária desses homens também. Não são perfeitos, mas estão absolutamente comprometidos com as mudanças estruturais necessárias, pelo menos na retórica. Talvez, em alguns casos, até menos na retórica e mais na execução. Exatamente. Eu vou falar disso. Só que antes eu vou falar de uma coisa que eu ia falar e que eu me perdi. Do teu apelido. Eu estava falando do Flávio. Não, do Flávio. O Flavinho. Então, né, o Flavinho me apelidou, desde aquela reunião que eu comecei a contar, de afro-judaica. Né? Ele é sério. Eu acho o Flavinho uma sensibilidade muito grande, porque tem uma identidade aí, assim, apesar de que a Raquel ela é mesmo afro-judaica, porque ela nasceu no Egito, não foi, Raquel? Foi. O Egito fica na África. Nefertiti. Não, e o Egito fica na África, ninguém lembra disso.
Então, a verdadeira, isso que eu queria contar, a verdadeira afro-judaica aqui é a Raquel. Eu sou a fake, mas sou honrada pelo Flavinho por esse título, né, de afro-judaica. Bom, voltando. Eu, quando comecei a escrever o livro, Dulce, eu fiquei pensando se eu faço um capítulo sobre a mulher ou o que, que eu faço. Pensei e resolvi permear o livro inteiro, em lugar de fazer um capítulo, bom, agora vamos falar da mulher, eu resolvi permear o livro inteiro dessa vivência o mais pertinente a nós mulheres. E comecei com muita dor, porque eu tinha falado disso com pouquíssima gente na minha vida, relatando que eu, quando bem pequenininha, fui molestada, né? Não fui assim violentada no sentido Físico. não, foi físico, mas foi toques, né? E uma criança, eu conto, são 2 casos que eu conto no livro, né? No primeiro capítulo que eu falo de mim, ainda na Bolívia. Isso foi uma decisão minha depois que eu conheci a Manuela Miklos, que insistiu comigo que eu escrevesse naquele Elas por Elas, né? Naquela coluna, não sei se ainda tem na Folha, e ela insistiu, eu dizia, eu não consigo, né? E fui pensando, e finalmente no livro eu relatei. Eu não fiz um drama disso, eu coloquei como parte que a grande maioria das meninas vive, né? Quando não é alguém assim da família chegar, você começa a tecer, e o cara vai lá, ai, que bonitinha, você já tem o peitinho, ai, vontade de esganar, né? Porque é um absurdo como essa liberdade de dispor do corpo da mulher, ainda menina, né? Permeia, né, os meios familiares, os meios de tudo quanto é canto. Então, no início do livro, né, na parte que é da minha história pessoal, assim, mais de criança, de adolescente, eu coloquei esses 2 episódios, né? E depois, no movimento sindical, eu coloquei vários episódios, alguns diretamente referidos a mim, outros ao Lula, né? Então, por exemplo, uma companheira que era da USI também, a Sumara, a metalúrgica de São Paulo, me contou que numa assembleia na Vila Euclides, que ela foi assistir, porque ela era de São Paulo, chegou uma hora que o Lula, no microfone, falou assim, vamos parar de passar a mão na bunda das companheiras, elas estão aqui lutando como nós. Então, eu acho que tem essa sensibilidade do Lula convivendo com uma formação, com uma cultura que ele viveu num mundo predominantemente masculino e machista, não só masculino, como machista. Então, são alguns momentos que eu vou relatando, porque eu incorporo essa questão no dia a dia, que eu acho que, acredito eu, que é mais, pelo menos de minha parte, é mais forte quando eu falo do dia a dia do que na medida que eu não sou uma cientista, né? Quer dizer, eu não tenho uma análise científica, eu acho que seria forçado eu fazer assim, bom, o episódio, o capítulo, de acordo com tal e tal regra ou teoria tal. O que está aí é o que eu vivi, né? E aí eu conto também que um dia, num dos congressos que a gente estava, ainda não tinha formado a CUT, né? Já estava na Procult, e tivemos um congresso estadual aqui em São Paulo, nos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, aquele prédio que virou edifício escola, que é pertinho dos químicos, né? Na Liberdade. E uma hora estávamos conversando separado do plenário, né? O Jair Meneghelli, o Arnaldo Gonçalves e eu.
E o Arnaldo era do Partidão, né? Era uma liderança importante, né, dos metalúrgicos de Santos, né? E aí, de repente, eu não consigo lembrar, eu perguntei para o Jair, ele também não consegue lembrar exatamente qual era o ponto que a gente estava discutindo. Eu sei que o Arnaldo vira para mim e me chama de puta. Quer dizer, Rô, eu que tinha... Eu estava presidindo o Congresso. Eu fui eleita presidenta da mesa. Ele me chama de puta. E o Jair Meneghelli desferiu-lhe um tabefe na cara. Uma cena. Jair, você lembra aqui que a gente estava conversando? Ele, não, só lembro que minha mão voou para cima dele, né? Certo? Então, o que eu quero mostrar aqui é que a gente está vivendo nesses... Poxa, isso aconteceu nos anos 80, né? Faz 40 anos, né? No comecinho dos anos 80, já faz... O ano que vem vai ser 40 anos. Então, a gente está vivendo transições muito rápidas, né? Para o período histórico, elas são muito rápidas. E que eu acho que confrontaram, né? Por exemplo, imagina pessoal acostumado no movimento sindical, de repente nasce o PT, aí mistura tudo, né? Trabalhadores, trabalhadoras, intelectuais, movimentos diferentes, e a convivência com mentalidades diferentes, em alguns casos foi muito chocante. Vários casamentos naufragaram, do lado de cá e do lado de lá, né? Então, tudo isso eu acho que tem que servir para a gente como uma lição de que não tem formalidade na história, tem vivência, né? Desculpem. E essa vivência, acho que foi muito forte, tem sido muito forte. E também os tempos mudaram bastante. Tenta ver o que aconteceu no Brasil nos últimos 4, 5 anos, que é um cometa passando, né? Porque nós tivemos a presidenta cassada, tivemos o movimento derrotado com toda aquela criminalização e o Lula preso. Isso não faz 5 anos. Não faz 5 anos e já estamos em outro ciclo, né? Então, isso, de um lado, é bom, e, de outro lado, coloca desafios muito grandes para a gente ter uma mente aberta, para não ficar com clichês, para não ficar... não... Eu me lembro que, quando estava mais difícil, nos anos 2017, 2018, né? O pessoal cobrava que a CUT devia marcar a greve geral, né? E eu penso que quem acha que greve geral é uma questão de simplesmente dizer vamos fazer a greve geral, provavelmente não se deu conta que uma greve geral é quase uma revolução. Você precisa ter um ambiente, um clima, uma revolta de tamanha dimensão, que realmente tudo se move e tudo pode ser reformulado e recolocado. Então, acho que essa reflexão que vocês me pediram da questão do machismo e tudo, eu acho que ele teve uma convivência entre a cristalização de valores e a enxurrada, a avalanche dos novos tempos, né? Então, em resumo, há uma convivência entre a vontade de mudar, a vontade de destruir essas amarras e o que vem que prende do que veio de antes, do que formou. Eu uso, eu não sei se eu quero fazer alguma interrupção, vocês, que eu estou falando aí sem saber quanto tempo, mas eu vou colocar um tema que eu uso muito para ilustrar essa questão, né?
no ano, sei lá, durante o governo, o ano está lá no livro, mas eu não lembro. Nossa, eu tratei de tanta coisa que eu não consigo, números e anos, tá difícil. Mas teve um episódio, quando o Lula foi presidente, que muito bruto, e que aconteceu algo muito semelhante recentemente. O episódio foi o seguinte: uma menina de 9 anos engravidou e a mãe dela, a família, resolveu, porque ela foi estuprada por um parente, né? E a família resolveu que ela fizesse o aborto, né? Conforme a lei. Ela fez e o bispo, o padre, não sei, da época, excomungou a menina, a mãe e o médico, né? Foi a notícia, e foi notícia de um dia que estava tendo um evento lá no Palácio. Quando terminou, a imprensa foi falar com Lula e perguntou para ele, né? Enfim, eu reproduzo, né, as palavras do Lula nessa entrevista, e que termina, as palavras dele terminam assim: ficou claro que a ciência tá muito mais, tem mais razoável, alguma coisa assim, do que a religião, nesse caso, né? E em todos os casos que ele enfrentou, bom, isso encerra aí a questão desses conflitos, né, entre dogmas religiosos, entre o machismo que nos habita, né, e o papel, que eu acho que é aí que o Lula cresce, para mim, né, nesses momentos, é o papel da autoridade institucional e política. Então, isso ele formalizou desde, se não foi desde 89, talvez até desde 82, que ele formalizou um raciocínio que ele mantém até hoje, né? E que, aliás, foi injustamente bombardeado no dia que aconteceu uma discussão sobre aborto, e falaram: olha o que Lula falou. Ele fala a mesma coisa faz 40 anos, né? Que é assim, ele diz o seguinte: eu, como indivíduo, como cidadão, eu não concordo com aborto. Acho que não deveria se fazer abortos. Mas eu, como pessoa política, como governante, eu tenho que proteger a saúde pública, tem que proteger as mulheres, tem que proteger a saúde das mulheres. Essa que é a equação que eu acho que ele tanto conseguiu consolidar na mente dele, na vida dele, que ele fala isso há 30, 40 anos, né? E, recentemente, fala: olha o que Lula respondeu para essa questão do aborto. Não, eu recomendo até que quem for comentar as coisas que o Lula fala se informe um pouco do passado. Então, eu escolhi o momento, que é numa das caravanas, que ele tem um encontro com o bispo cobra dele essa questão. Aliás, na caravana inteira, em todo lugar, os religiosos cobravam, e ele, já naquela época da caravana, nesse caso, uma caravana de 94, 93, 94, 95, aquelas primeiras, né, que eu trato no livro, ele fala isso. Por quê? Porque é incrível, entende? O cara ele se despe, né, da condição de indivíduo, um indivíduo perdido na multidão, para assumir, né, o papel de governante, e ele tem que proteger e dar garantia à proteção das mulheres, da saúde das mulheres. Ponto final. Perfeito. Eu lembro também de ter tido contato com Lula numa oportunidade onde eu entrevistei e ele sacou, de alguma maneira, o meu interesse pela questão de gênero, né? E aí, em seguida, ele me chamou e me disse: Raquel, as trabalhadoras estão entrando na categoria, mas não estão vindo no sindicato. Então, você poderia fazer alguma coisa a respeito disso? Aí a gente formou
com mais uma companheira metalúrgica também, 2 ou 3 grupos, né, de trabalhadoras, e a gente descobriu que, em primeiro lugar, não dava para comparar salário, porque, na verdade, quando entravam as mulheres, imediatamente o departamento virava todo feminino. Elas faziam chicote. E aí eu perguntei, mas por que chicote? Ah, porque as mulheres têm uma coordenação motora mais fina do que os homens. Opa, então é um trabalho especializado? Vocês ganham mais? Não, a gente ganha menos do que os homens. Elas, eventualmente, quando iam no banheiro, elas tinham que registrar a hora em que elas iam e a hora em que elas saíam e quantas vezes por dia elas iam. E, finalmente, ele ficou chocado com isso, elas tinham que mostrar o maior desmanchado de sangue todo mês, porque senão... Para provar que não está grávida. Para provar que elas não estavam grávidas, né? O Lula retomou essa conversa recentemente, né? Ele declarou mais uma vez que o absurdo que era isso, né? Bom, mas enfim, eu vou pedir para o Mauro entrar também e que você detalhou muito, tintim por tintim, uma série de eventos com relação à construção da CUT, com relação à construção do PT. O teu livro é uma delícia de ler, né? Que você teria a dizer com relação à construção da CUT, por exemplo? Então, antes Posso disso... só fazer uma questão? Desculpe. Não, era sobre a construção da CUT, porque eu acho que eu sei que tem tempo, e aí, como a Raquel colocou da questão deles, eu acho que, Clara, não se pode deixar de falar da relevância do trajeto e da construção do combate ao racismo. Isso é globalmente diferenciado, pioneiro. Eu acho que a gente precisa falar disso em algum momento nessas discussões, permeando as discussões. Perfeito. Olha, antes de entrar na CUT, essa ilustração é da Laerte, do primeiro Congresso da Mulher Trabalhadora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, certo? Perfeito. E eu fiz questão de colocar, até falei com a Laerte, fiz questão de colocar, sabe por quê? Primeiro que é um desenho sensacional, porque ele reproduz exatamente como era o auditório naquela época, com aquele mezanino para a imprensa e tal. Isso já é fantástico, né? E a Laerte teve uma participação muito grande. Ela, por exemplo, o João Ferrador, que é um personagem espetacular, porque ele vocalizava o que os metalúrgicos não podiam falar, né? Então, tinha aquele editorial do bilhete do João Ferrador, né? E esse bilhete, ela me contou que o personagem foi criado, eu até pus o nome, como eu falei, avisei vocês que hoje eu estou sem memória de nomes. Ele foi criado por um jornalista que trabalhava ali na Tribuna Metalúrgica, né? E quando a Laerte entra, ela dá, vamos dizer, vida, dinamismo, né, para o Laerte, para o João Ferrador, e vira também história em quadrinhos, tal, né? E então, aqui eu mostro a questão, bem rapidinho, né? Mas a questão da diferença de salários entre homens e mulheres. Até cito uma pesquisa que a Diese fez na época, nesse congresso, tal, e que foi mostrando que era realmente trabalho igual para salário desigual, né? Completamente, isso sim, abusivo, né? Porque a mulher fazendo, além do que você já contou, né, Raquel? Mas a mulher fazendo o mesmo trabalho, sem grandes diferenças, ganhava até metade, chegava a ganhar até metade do que o homem ganha, né? Então, é interessante o que a Raquel colocou, porque o Lula ele vai registrando essas coisas, é impressionante, ele parece
uma espécie assim de pano, onde as experiências dele são tatuadas, né? Ele tem uma hora que eu menciono algo assim, de que as experiências que ele tem, elas ficam tatuadas na vida dele, no corpo dele, né? No viver dele, né? Então, eu não podia deixar de mostrar essa ilustração, né? Que é de um capítulo que só tem homem, porque é o capítulo do movimento sindical, e praticamente só tem homem. Eu fiz questão de colocar essa ilustração, porque o Lula vive se gabando que ele fez o primeiro Congresso da Mulher Metalúrgica em 1978. Né? Bom, voltando, né? Esqueci a pergunta. Qual que foi mesmo a pergunta? Desculpa. Gente, que é tanta coisa. Vocês não sabem o que eu vivi para escrever esse livro. Não, é só falar, para selecionar o que fica, entende? Porque eu hoje estou defendendo que seja formado um grupo para fazer enciclopédia Lula. Upa! É porque é impressionante, impressionante, entende? Se o homem cala, ele é notícia. Se ele fala, ele é notícia. Se ele briga, ele é notícia. Se ele fica quieto, ele é notícia. Blá, 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 blá. Se está preso, é notícia. Se está solto, é notícia. Então, precisa ter uma coisa mais volumosa, sistemática e metodológica para contar a vida dele, né? E aí, conta de novo para mim o que vocês perguntaram que eu esqueci. O da Raquel. Fala da Raquel que primeiro. Eu acho que faz mais sentido. Não, a questão dela. da mulher... Da CUT, já lembrei. O processo de construção da CUT, né? Isso. Por que eu detalhei tanto? Né? Que são páginas e páginas e páginas. O motivo principal é porque a história da vontade dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras e brasileiros de criar uma organização nacional, ela é cheia de experiências, todas elas falidas, falhadas, destruídas pela repressão, impedidas, como a CLT. Eu faço um comentário da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Primeiro, é muito importante o que aconteceu com a CLT, direitos, muitos direitos. Só que é proibida a Organização Nacional dos Trabalhadores. Então, eu faço um comentário e digo assim, se você tolhe a organização, não necessariamente o pessoal tem acesso aos direitos, porque se o direito não é respeitado e você não pode brigar por ele, já é um bom tema, eu acho, sabe? É um bom tema, porque ficar discutindo se a CLT é boa, se não é boa, tal. Se você discutir a questão dos direitos vinculada, né, aos direitos de organização, de expressão, é outra história, né? Então, primeiro, por isso, porque eu fui fundadora da CUT, eu participei desse processo desde os primeiros passos ou tropeços, seja o que for, e eu achei super importante contar, porque, claro que eu deixei de relatar dezenas, centenas de episódios importantíssimos da classe trabalhadora, que foram, talvez, ora sementes, ora assim, influências para o que foi a construção da Central. Mas a construção da CUT, hoje, certo? Hoje, 30 anos depois, 83, ano que vem vai fazer 40, né? 83, 93, 2003, 2013 e 2023. Vai completar 4 décadas. Por isso que eu usei essa no título do livro, né? Eu usei essa dimensão. Então, a CUT, o que acontece? Logo depois da CUT, aí foi criada a força sindical, foram criadas outras centrais, maravilha, que cada um faça o que quiser, como quiser, se organize como quiser. Mas a CUT implantou uma estaca de sustentação da Organização Nacional dos Trabalhadores que estava faltando, que foi impedida durante décadas, e a fundação da CUT
consolidou essa possibilidade, tanto é que logo depois se criaram outras, só que não foi tão fácil, aí eu conto os detalhes. Tinha 2 blocos, tinha um bloco que era formado pelo que na época já tinha PT, né? Mas antes essas articulações começaram na década de 70, ainda nem tinha PT, eram os autênticos, né? Chamados autênticos, sindicalistas autênticos, e o pessoal mais ligado à igreja e outros movimentos, as oposições sindicais, e do outro lado estavam os pelegos. Pelego, achei interessante, porque alguém me perguntou o que é pelego, Clara, né? Falei, puxa vida, a gente adota uns termos que acha que sempre todo mundo entende. Pelego é o dirigente sindical que usa seu lugar no movimento, né, para engabelar os trabalhadores e ficar mais próximo dos interesses empresariais, né? Então, eram os pelegos, com matizes diferentes, tinha uns que oscilavam, tinha outros que posavam de bonzinhos, tal, mas tinha alguns extremamente naquela época a gente diria vendidos, né? Bom, então tinha o bloco dos pelegos, e junto com os pelegos estava o Partido Comunista, o PCB, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, juntos com os pelegos e trabalhando permanentemente para impedir a consolidação da central. Eu conto isso, que é um período extremamente importante no embate entre as correntes políticas, no embate dentro da esquerda também, e que tem matizes muito interessantes, né? E tem o que eu acho interessante também, é a oscilação, quer dizer, né? Ninguém é petrificado, né? As coisas mudam de acordo com a força dos movimentos, da força de um movimento. E o movimento pela criação da CUT foi muito grande, foi muito intenso, forte, significativo. Ele começou assim, teve uma conferência, na época do Geisel ainda, teve uma Conferência Nacional das Classes Produtoras, né? Que foi com a bênção do governo, com a presença do Geisel, tudo isso. Aí o pessoal começou a discutir e falar, ué, nós também temos que ter o direito de fazer uma conferência. E foi aí que começou a história da CONCLAT de 81, isso nos anos 70 ainda, né? E aí, finalmente, a CONCLAT de 81, eu conversei com o... sabia que ia acontecer isso, né? Mas está lá no livro. Eu conversei com um companheiro que foi uma espécie de coordenador junto com outras pessoas, tinha um núcleo coordenador da CONCLAT, e eles se prepararam para um evento de 2.000 pessoas, 2.000 e pouco, teve 5.000 pessoas. Isso quer dizer que, num determinado momento da história, as lideranças perceberam que tinham que dar um passo maior, né? E isso foi... são momentos muito ricos para a gente entender essa dinâmica, que não é assim, nunca é só as lideranças, nunca é só o movimento e a política, né? Porque aí, finalmente, chega, no mesmo período, se forma um movimento pró-PT, né? Se formam essas articulações para a construção de um partido. Então, gente, assim, é muita carga intensa para uma pessoinha que sou eu e que eu vivi isso tão intensamente, tão profundamente. E mais, para concluir essa parte, eu fui da Comissão Nacional Pro-CUT, que tinha 60 e tantos homens e 2 mulheres. Eu e a Venise, que era professora do Pará, e que nas reuniões da Pro-CUT, dificilmente ela participava, porque, na época,
professores, tinha aquela estrutura de associação, tipo a POSP, não era sindicato, então eles não tinham o imposto sindical e ela raramente tinha dinheiro para ir nas reuniões que eram em Brasília, na CONTAG. Então, várias das reuniões da Procute era eu e eles, né? Todos eles. Bem, se eu continuar, aí depois não vão querer ler o livro, então não vou ficar contando tudo. Não. Pior, Clara, a gente tem que reler o livro. Eu li o livro de uma forma tão assim, eu estou indo assim, vou pulando, entendeu? Agora eu vou Agora voltar vai ler tudo, vou ler. tudo. Exatamente. Então, respondendo ao que você falou do racismo, do combate ao racismo, Dulce, olha, eu faço questão, na década de 70, a minha leitura é a seguinte: o Brasil hoje tem a força da sociedade civil, graças a um conjunto de movimentações, de movimentos e de estruturas, das quais a mais forte foi a do movimento sindical, e que trouxe para cá um caminho que nenhuma outra força conseguiu ser tão significativa para a cara desse movimento quanto a força dos trabalhadores, liderados por um trabalhador, o que agora esperamos que volte a ser presidente da República, certo? Então, esse percurso, como eu disse, ele foi feito por dezenas de movimentos, né? Então, eu destaco o que eu vivi, o que eu considero o carro-chefe, ou a locomotiva, ou chama do que quiser, eu destaco ele, mas eu menciono todos os outros. E então, porque o capítulo que trato disso, ele chama Criação e Recriação de Raízes. Tá? Então, além do movimento sindical, tudo que eu falo, que teve os ensaios de centrais sindicais, tudo aquilo, eu menciono a criação do movimento negro unificado, que não foi naquele momento, mas aquele momento foi a unificação das diferentes experiências de luta contra o racismo, e que foi naquele ato maravilhoso na frente do municipal, que, aliás, de novo, né, no amarelo, ele dá um destaque histórico para esse momento, que foi em 78, né? O movimento pela anistia, que foi em 75, movimento contra a caristia, que foi em 76, 77, 78, o Somos, que foi o movimento de defesa dos direitos dos homossexuais, a UNE dos estudantes, que começou a ser reconstruída nesse período, né, que foi destruída pela ditadura e começou a se reconstruir, a UNI dos indígenas, que se organizou, se estruturou a partir desse momento. Um pouco depois é o MST, em 81, que resgata as bandeiras dos movimentos de trabalhadores rurais e camponeses dos anos anteriores, né? E as mobilizações de mulheres, sem dúvida. Então, eu digo, Dulce, que isso tudo é uma flor, né? É uma flor, algo que, se a gente participa e tem a sorte, né, de viver décadas observando isso, vivendo, né? Então, é bem gostoso. E eu já te falei com o título de Afro-Judaica, que o meu é só um título, mas a Raquel é Afro-Judaica de verdade, né? Preciso apresentar a Raquel para o Flavinho. Né? Então, se conhecem muito, se conhecem muito. Se conhecem? Muito. Então eu vou falar. Ele sabe que você é afro de verdade? Não, né? Tá vendo? Mas sabe, Clara, eu acho que tem um papel muito importante aí do Lula mesmo, né? E seu também, nessa trajetória.
porque o movimento negro, tanto a gente quando criou o movimento negro unificado, as outras formas de articulação do movimento negro e tudo mais, uma questão é a perspectiva do movimento, outra foi a importância da articulação no partido, e uma articulação que, claro, você sabe, a gente critica muito e vai continuar criticando, porque senão não muda, né? A estrutura não muda, mas é inegável que a sistematização da discussão partidária, a sistematização da discussão no Estado sobre o racismo e a consolidação de programas, assim, de fato, que toquem a estrutura e que transformem a estrutura. Esse é um legado do PT para o Brasil, e eu nunca esqueço uma conversa uma vez minha do Hamilton, estávamos no Hamilton, até foi uma reunião em casa, foi quando eu fui candidata a suplente do Suplicy, não é? E conversando, e o Lula disse muito claramente, disse, olha, o problema de vocês é que não basta vocês estarem no partido, vocês têm que fazer a luta política dentro do partido. Eu acho que essa percepção foi uma percepção tão importante, porque a luta política é conceitual, não é individual, não é ter cara preta no partido, significa estar na estrutura do partido com poder. O Martius hoje fala muito isso, quer dizer, vocês ficam reclamando, tem que fazer o embate no cotidiano partidário. Eu acho que essa é uma perspectiva muito importante, porque, claro, a gente não é ninguém ingênuo e sabe que no cotidiano político não é presente ali, com o sorrisinho aqui, precisa ter a argumentação e precisa ter a luta mesmo, porque é uma conquista de poder, tanto no espaço partidário, que vai para a conquista do poder na gestão, nos governos e no conjunto social. Então, eu acho que esse é um legado que precisa ser colocado. Nós não estamos jogando fora o que fez o PDT, super importante, muito importante, depois o PCdoB, mas essa referência é uma referência que foi construída, eu acho que a partir, inclusive, dessa visão. E quer dizer, não vou matar você porque você vai fazer a luta política no partido, como muitas vezes ocorria. Eu não vou te eliminar porque você vai fazer a luta política. Não, vem, faz a luta política e conquista. Perfeito, gente boa. Nosso programa dura 1 hora, já ultrapassou esse período. Leiam o livro, por favor. Clara, mostre de novo, mais uma vez, o livro, a capa do livro. Tá? Eu quero falar 2 coisas, Raquel, bem rapidinhas. Por favor. A primeira é a seguinte, eu não contei, mas aí a Dulce não sabe, que o dia mais emocionante para mim no governo foi o dia 21 de março de 2003, quando foi criado o Ministério da Igualdade, da Promoção da Igualdade Racial. Eu olhava para aquele salão, com aquela gente, parecia aquele momento da unificação de todos os grupos de luta contra o racismo, e eu sentia assim, aqui tem uma nova abolição. É o que eu sentia. Chorei, chorei, chorei. E fiquei muito feliz. Se a gente não fez tudo, eu acho que o governo do Lula, que em 2010, na conclusão, que começou em março com essa criação do Ministério, na conclusão, ele sancionou o Estatuto da Igualdade Racial, que não é qualquer coisa. Tem seus defeitos, como tudo, pode ser melhorado, mas não foi qualquer coisa, não. Teve muita luta, muitas conferências, e, enfim, e eu acho que isso foi um passo muito bacana que a gente vê hoje. Eu vou dizer para vocês, quando eu ando na rua e vejo aqueles cabelos dizendo são meus e eu penteio eles do jeito que eu quiser, é muito importante, gente, é muito lindo, é um espaço, é uma coisa que você não vai me restringir pelo que eu sou, né? Você pode botar um concurso público, se quiser, para ver o que eu penso, mas pelo que eu sou, pelo que eu pareço, pela minha cor, não vai. Melhorou muito, e falta ainda um caminho muito longo, mas muito. Terminar o governo do Lula sancionando
o Estatuto da Igualdade Racial foi o corolário, né, de 8 anos de um trabalho que todos vocês participaram, que foi muito legal. E a última coisa, gente, daqui uma semana, quarta-feira, dia 17, esse número é feio, mas no caso fica bonito, 17 de agosto, na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, 509, do lado do metrô Brigadeiro, a partir das 5 horas da tarde até quase 10 horas da noite, estarei lá autografando livros. Venham, participem, estejam lá, vamos bater papo, vamos fazer... Só não me impede para fazer autógrafo grande, porque eu não estou aguentando minha mão. Então, é assim, eu vou ser muito sintética, sou capaz até, me falaram que na Europa tem lugares que o pessoal faz carimbo para o dia do autógrafo, estou quase mandando fazer um carimbo. E é isso, obrigada, meninas, obrigada por tudo, obrigada, foi um momento bem gostoso, de um bate-papo mesmo, e eu sei que vocês vão ter que cortar, porque é 1 hora só, então faz o que quiser e me manda o programa. Não, a gente estica. Dulce, você quer se despedir? Só agradecer. Muito obrigada. Obrigada por essa experiência linda, por esse encontro maravilhoso. E até dia 17. Até dia 17, Clara, porque eu vou estar lá, com certeza. Estaremos. E estaremos, né? E divulguem nas vossas redes. E o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Ok? Tchau.